Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 9ª edição do Fórum de Logística dos Campos Gerais. Este evento tem como apoio a Faculdade Santana e o SET Senat, na unidade de Ponta Grossa. Conta também com o patrocínio da transportadora Costa Teixeira, do Sind Ponta, da Transprimo, da Sigma Transportes, da EMCC Consulting Group e da Camebra, Câmara de Comércio México-Brasil. A participação no Fórum de Logística, excepcionalmente neste ano e neste formato, em decorrência da pandemia da Covid-19, representa uma grande oportunidade de discutir tendências do mercado da logística, interagir com outras empresas e instituições de destaque no cenário nacional e internacional, rever e reunir profissionais da área em um ambiente de networking, conhecer cases de sucesso sobre soluções logísticas implementadas em empresas de classe mundial, apresentado por profissionais renomados da logística e do supply chain management, oportunizando a troca de experiências, desenvolvimento profissional e contribuindo com a construção do conhecimento. Ao longo dos últimos anos, várias abordagens em logística e suprimentos têm sido utilizadas para alavancar a competitividade das organizações, de forma a recuperar a rentabilidade requerida pelo ambiente de negócios, bem como responder mais rapidamente às necessidades e expectativas dos consumidores. Atualmente, a condução da supply chain management, numa postura colaborativa e em sintonia com a visão sistêmica da logística, é o caminho onde a maioria das empresas vê um potencial de melhoria no desempenho e ou de agregação de valor aos seus produtos e serviços. A adoção de um relacionamento colaborativo entre os diversos elos da cadeia de suprimentos é reflexo do reforço e respeito aos conceitos trabalhados na gestão. Tem-se, portanto, um ambiente administrativo em que a empresa foco deve estabelecer a estratégia do negócio e difundi-la aos agentes, comandar as relações comerciais e criar os mecanismos operacionais para colocar em prática sua estratégia. O processo de globalização da economia e a entrada da quarta revolução industrial, chamada 4.0, trouxe um novo conjunto de desafios e de oportunidades para a logística no geral, para poder entender e responder de forma satisfatória a essas novas necessidades. Muitos profissionais e empresas da área de logística têm expandido seu campo de atuação. Esse movimento, na grande maioria das vezes, os remete ao conceito de supply chain management. Esses profissionais e empresas também têm cada vez mais consciência do papel fundamental da logística no escopo da supply e da necessidade de se conhecer melhor esse novo conceito para poder realizar os processos logísticos de forma mais efetiva. Para proferir, então, a palestra intitulada Brasil e México, as potências econômicas da América Latina, convidamos o senhor Libório Halber. Ele possui graduação em Administração de Empresas e Filosofia. É coach executivo ontológico, certificado pelo Impel, da cidade do México. Possui 28 anos de experiência em processos industriais, cadeias de suprimentos e aduanas, como diretor comercial e gerente de operações adquirida em grandes empresas como Alcoa Alumínio, Tetra Pak, Guardian Industries, Kellogg's do México, como 3PL. Possui também experiência profissional internacional no Brasil, México, França, Itália, Holanda, Suécia, Alemanha e Estados Unidos. É empresário, professor universitário na cidade de Querétaro, no México, consultor de negócios e mentor empresarial. É fundador da EMCC Consulting Group e diretor executivo da Camebra, Câmara de Comércio México-Brasil. Nossas boas-vindas, portanto, ao nosso palestrante. Boa noite para vocês no Brasil,
Boa tarde aqui no México, o pessoal que está acompanhando a gente. Vai ser todo em português, não? Mas é fácil para entender entre português e espanhol. Muito obrigado à equipe organizadora do fórum. Prazer ver vocês. Saudade aí do Paraná. Já morei aí em Ponta Grossa. Sou catarinense, sou de Lages, já estou aí um bom tempo fora do Brasil já. Mas a saudade sempre fica, né? Um agradecimento especial aí ao Osvaldo, que me convidou já faz um tempo para participar do fórum. E também parabéns para vocês da equipe organizadora, a Ângela, o João aí, o Carleto, o Felipe também que está aí no backstage, né? E eu vou convidar vocês para a gente dar uma passada e entender quem que é o México. Uma coisa que eu tenho muito em mente e sempre adorei foi essa aproximação que a gente tem entre os dois países. A gente tem muita área de oportunidade que a gente pode trabalhar, né? E o que eu tenho aqui é uma repassada logística e econômica dos dois países, né? O que a gente atua aqui já tem um bom tempo como empresário, tenho 2 filhos mexicanos, também tenho 2 filhas no Brasil, são brasileiras, e o que a gente tem aqui? É uma integração do mercado mexicano e brasileiro, tem muita área de oportunidade que a gente não vê, ou não conhece, ou vai conhecer a partir de hoje. E o meu objetivo, o propósito que eu tenho desse bate-papo que a gente vai ter, é justamente que vocês saiam com uma melhor impressão de quem que é o México, num cenário econômico, um real parceiro econômico para o Brasil, né? Um sócio. E eu sempre digo, seria bom agora deixar um pouquinho de lado, olhar para o Mercosul e olhar para o Norte, tem muita área de oportunidade. Como que a gente vai levar a dinâmica? Primeiro eu vou falar do profissional logístico, qual que é a ideia da pessoa, o que é o potencial aqui do México, a mente de obra que é chamada, um pouquinho diferenciado do que o brasileiro, perfil brasileiro. Depois a gente entra como sócio comercial e por última parte a gente vai trabalhar no setor logístico, né? Eu estou no centro do país, eu cubro aqui uns 4 estados com a Câmara, mas o meu negócio também é minha empresa, que é a MCC.com.mx, e eu cubro o estado de Querétaro, onde eu moro, São Luís Potosí, que é um estado mais ao norte, ao lado Guanajuato, e depois Aguascalientes, são esses estados, né? Esse presente que eu estou trazendo aqui para vocês, eu convidaria depois vocês para dar uma olhada e ver essa música lindíssima, é um hino quase do México, cantado pelo Vicente Fernandes. Então vocês podem buscar depois aí no YouTube. Esse está maravilhoso, ele cantou no Estádio Azteca, esse senhor já deixou de cantar já, mas é maravilhoso o que ele apresenta. São quase 250 mil pessoas participando dessa apresentação dele, e é de arrepiar, né? Esse é o meu presente que eu deixo. Mas vamos lá, quem que é o ser logístico, né? A gente sempre fala de logística, cadeia de valor, o supply chain, o todo que seja, mas o princípio básico parte do profissional, e vem do grego, né? Aqui vem uma explicação etimológica, logísticos, no grego, e aí passa para o latim, o que é logísticos. E o que é essa definição para a gente? Justamente isso. O tempo inteiro a gente está fazendo cálculo. Você não estuda economia, mas você é economista o dia inteiro com a logística, né? E essa lista que está aqui não é por critério de peso, essa lista é assim um rápido overview, né? Qualidades ou aptidões do profissional logístico mexicano, né? Está em ordem alfabética, né? E como a gente tem aptitude, ou aptidões para o cálculo, o que a gente está fazendo todo o tempo? A gente está administrando dinheiro, administrando recursos. Quando você tem um centro de distribuição, o que você tem ali? Você tem uma caixa, um cofre enorme, né? Uma caixa forte com milhões guardados para você administrar, mais que um banco, né? Mas é em matéria-prima, é em apresentação de produto terminado, uma embalagem, um material de embalagem, o que seja. Mas o que estão transferindo para você, logístico, é administrar dinheiro, de uma maneira muito materializada, né? Então, tanto no Brasil aqui, a gente está constantemente. Quanto menos para o produto, mais rápido eu cobro desse produto. A Toyota tem um princípio na indústria automotiva que diz assim, a Toyota considera o lead time, o tempo de entrega, desde o momento que o cliente coloca a ordem até que ele paga por essa ordem. Quando ele já começa a pagar pelo veículo, esse é o lead time para a Toyota.
E a gente sempre está contando lead time de porta a porta, né? E os japoneses mudaram muito essa teoria. O que tem aqui no México? Um perfil logístico tem que saber muito de clima. Aqui a gente está no período agora de furacões. O Pacífico tem nomes de homens, os furacões, e no Golfo, que é o Atlântico, tem nomes de mulheres. E aí casos simultâneos que você tem furacões dos dois lados. Um chegando pela península de Yucatán, que é onde está Cancún, aí, essa região que é Quintana Roo, estado, e aqui pelo Pacífico, onde estão os portos que vêm da China, o material do Vietnã, né? Pessoal, o inglês aqui é básico na área logística, e mais que isso, não é só conhecer logística, aqui você tem que entender de comércio exterior, porque o México tem vários acordos, está aqui, que estou apresentando para vocês, com 49 países tratados de livre comércio, né? Você tem conhecer a geografia da América do Norte, da América Central, porque tem várias fábricas aqui no país que produzem, fabricam aqui e exportam, tanto para a América Central, Honduras, Guatemala, até chegar a Costa Rica, Panamá. E você fala de farmacêutico, cuidado pessoal, né, shampoos, outras coisas, veículos, a parte de fabricação de telas e outros produtos. Então, ser um profissional logístico no México é conhecer a geografia também, né? O México tem uma característica, as indústrias de alimentos trabalham 24 horas, a indústria automotriz não tanto, para nos finais de semana, a indústria aeroespacial também para nos finais de semana, mas a indústria de alimentos nunca para, né? Mas o comércio aqui em todo o país trabalha os 7 dias da semana, as lojas, os supermercados, feriado, Natal, Ano Novo, não tem, é um tempo inteiro, né? Coisas que não tem no Brasil, CityPath, que é um programa que desenvolveu os Estados Unidos para que você entre nesse programa, eles certificam a tua empresa para que você possa ter benefício, atravessar o produto, exportar o produto dos Estados Unidos, porque você está controlando para não ter problema de drogas, químicos, atentados que possam entrar no território americano ou norte-americano, né? Olha só, o México tem 49 países com tratado comercial. Guarda bem esse número, é o convite. 49 países. E logo a gente vai trabalhar nos números bem interessantes. Quem é o México, quem é o Brasil aí. E uma coisa que eu trabalho muito aqui, a mente de obra. Tem várias universidades de engenharia, né? E um dado, por que eu coloco esse asterisco aí para lembrar um dado bem curioso? A Coreia do Sul tem aproximadamente 52 milhões de habitantes. Coreia do Sul. A gente conhece várias empresas coreanas, né, sul-coreanas. E olha isso. A Coreia sozinha tem mais patentes registradas por ano, por dia, por hora, por minuto que toda a América Latina, um país com 52 milhões de pessoas. Por quê? Desde os anos 70, a Coreia está investindo muito na mente de obra. E a gente é cliente deles. E está pagando os fundos de pensões, né, das aposentadorias dos coreanos pelos royalties que a gente está consumindo os produtos coreanos. Olha só. Então, aí está a parte do perfil logístico. Vamos entrar agora o que eu chamaria o currículo vitae. O currículo vitae de quem é o México, né? E outra vez, esse currículo vitae vem em forma alfabética, em ordem alfabética. Primeiro são os números e depois vamos trabalhar aí uns highlights, aí uns pontos aí a trabalhar que é o país. País logístico. Depois a gente trabalha com um futuro sócio ou um sócio já existente do Brasil. Tá legal? O que a gente tem aqui? Uma população de 126 milhões. Se estima que mexicanos que vivem nos Estados Unidos são uns 30 milhões. Né? Aqui, residentes são 126. É o segundo idioma mais falado no mundo. Vai uma sugestão aí. Fora o inglês que eu falei antes, agora começa a estudar o espanhol, viu? É bom. E uma característica logística do México, tem 2,2 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5. Significa que o Brasil é 4 vezes mais território e complica mais a logística brasileira comparado com a mexicana. Você tem distâncias mais curtas, tempo de entrega, menos inventário, mais justo a tempo, né, just in time, mais justo em sequência, que é o que utiliza muito a indústria automotiva. E essa distância do país favorece muito, né?
O México tem uma facilidade de portos de entrada, tanto terrestre, marítimo e aéreo, são 49. O Brasil, eu não tenho esse dado, mas poderia pesquisar depois aí, vocês pudessem passar. Mas aqui tem uma facilidade tanto marítima dos dois oceanos, quanto a parte terrestre, que a gente vai ver aí o caso de Laredo, né? E o aéreo, Cidade do México, Monterrey, a mesma cidade que eu moro aqui no centro do país, eu estou 2 horas e meia ao norte da Cidade do México, que é Querétaro. Aqui a gente também tem uma aduana e um aeroporto que é mais carga que passageiros aqui. Aqui chega no aeroporto aviões Antonov e A380 cargo, né? Aqui em Querétaro, uma cidade que tem 1,2 milhões de habitantes. Por dia aqui estão chegando 35 novas famílias a morar na cidade de Querétaro, com todo o boom que a gente tem aqui no centro do país. O que tem mais? O TPP fica de tarefa para que vocês dêem uma lida, e o Brasil não participa porque o Brasil não está no Pacífico, mas o México está. E o Brasil pode ter o benefício de fazer negócios com o México para exportar para outros países onde não está exportando hoje. Então, eu convidaria vocês a dar uma olhada no TPP. É um acordo que foi criado faz 4 anos. Os Estados Unidos participou 1 ano, saiu, e agora são o México mais 10 países, entre o Japão, Vietnã, Coreia, Singapura e outros mais. Acho que a Austrália também está aí nesse acordo, né? Cabotagem é a parte de mover, que é um benefício que o México tem de mover o container de um mar a outro via terrestre e voltar a carregar esse container num barco no outro lado do país, para a distância curta que a gente tem no centro do país. E tem um processo aqui, eu pulo o oceano que eu já falei, mas a parte de maquila e shelter é uma característica que tem aqui, que no Brasil não existe, né? Quem é brasileiro expatriado aqui já aprendeu o que é maquila. É você receber produtos, processar para uma determinada companhia e voltar a exportar eles como produto terminado. Você presta um serviço de terceirização. Maquila é uma expressão do árabe que significa uma parte do moído. Digamos, você tinha a colheita de grãos, só que você tinha que fazer farinha de milho, que seja o trigo, e você levava isso para o dono do moinho e ele ficava com uma parte que eram os honorários dele, o fee dele, por fazer esse processo para você, por agregar valor ao produto. Então, maquila significa do árabe ao espanhol uma parte do moído. Então, você cobra por fazer esse processo de terceirização. O que faz isso? Você tem investimento dos ativos, as maquinárias, e entra o produto, você presta um serviço. Para quem está comprando o serviço, é um risco menor, porque você está transferindo só um know-how, o produto, coloca a matéria-prima, e alguém coloca a máquina e a mão de obra, né? Portos secos, aqui, aí dentro do país, 6 portos secos. Dentro do interior, você pode trazer o container marítimo, descarregando no navio terrestre, e só faz a entrada dos papéis na aduana desse porto seco já próximo da tua fábrica, que é outro benefício. Silao tem uma, né, tem empresas brasileiras aí dentro do porto interior de Silao, que é uma cidade aqui no centro. E outra característica do currículo vitae, né, o currículo vitae mexicano, é o programa IMEX. Está em espanhol como é o programa, né? Não foi erro entre portunhol, hein? Aqui é expressão IMEX. Você tem benefícios que você paga os impostos no momento que consome o produto, no momento que você está usando o produto. Aí você está pagando o que se chama ICMS no Brasil, aqui é IVA, Imposto de Valor Agregado, né? Então a gente sai de uma parte logística e já entra numa parte econômica, que é o IMEX e a parte do Triângulo Dourado. Vamos dar uma olhadinha agora o que é o Triângulo Dourado? Para vocês, bem conhecido Guadalajara, o Brasil no futebol em 70 e 86, o Brasil ficou ali como base, né? A Cidade do México é imensa, a Cidade do México, Monterrey é muito forte. O Brasil já tem negócio com o México faz tempo, hein? E a previsão de fechamento deste ano, com toda aí a volatilidade do mercado, é de 10 bilhões de dólares, somando os dois, em importação e exportação, né? O que significa isso? Pra vocês terem uma ideia. A pessoa mais rica do México se chama Carlos Slim, Elu. E a pessoa mais rica da América Latina se chama Carlos Slim Elu. Não? A fortuna desse senhor é de 54 bilhões de dólares. O nosso comércio é de 10. Significa que a gente só está fazendo de comércio 18% da fortuna desse senhor por ano.
Então, significa que a gente tem uma área aqui de oportunidade, um gap, para trabalhar imensa, né? O que a gente faz como Câmara, a Camebra, Câmara México-Brasil, é essa integração de negócios, essa conectividade entre a iniciativa privada brasileira, mexicana, quer exportar, importar, a gente é um facilitador, a gente faz esse convite, né? E depois, se vocês quiserem a apresentação, pode pedir para o pessoal organizador, eles podem transferir para vocês, ou pode mandar um correio aqui, a maioria das lâminas estão com o meu correio, meu correio pessoal. E vou passar adiante aqui para vocês terem uma ideia. Isso era o nosso comércio entre os dois países, nesses 3 pilares, né? Só um detalhe, agronegócio como alimento aqui não entra tanto. O que entra mais de agronegócio no Brasil é know-how, implemento agrícola, competitividade, né? Matéria-prima não, cárnicos, proteínas não. Aí tem barreiras protecionistas aí do lado mexicano para importar, por temas de aftosa, outras coisas, né? Mas fico aí depois para vocês dar uma olhada mais no detalhe. Lembra, hein? Aptidão para o cálculo, né? Pois bem, agora vamos começar trabalhando a parte econômica. Quem é o México, quem é o Brasil? Vamos lá? O maior cliente do Brasil nas exportações é a China, né? A gente já sabe muito bem disso. A China, de cada 100 dólares exportados pelo Brasil, 22% compra a China. E a maioria desse 22% que a China está comprando do Brasil, 75% é agronegócio. Entra a soja e entra carne, né? Proteína. Tá legal? Brasil, China. O maior cliente do México é os Estados Unidos, e aí tá, 82%. Ok, lembra lá atrás que eu apresentei que o México tem acordo com 49 países. Eu não sei quantos o Brasil tem agora, talvez seja menos, acho que é uns 35, se não me falha a memória. Olha só, o México tem mais acordos que o Brasil, mas ainda não está aproveitando essa fatia do bolo de aumentar a participação de outros países. Então, o que está sobrando aí? 18% que ele está fazendo negócio com outros países. Né? Daqueles 49, está sobrando 48 para fazer negócio, porque os Estados Unidos leva a maioria do negócio. Então, a gente tem aqui... O México é um país que está na Revolução Industrial. O México não depende do agronegócio como o Brasil. O Brasil é agronegócio. Né? No mês passado de agosto, o Brasil exportou 55% da balança, foi agro. Em julho, 52%, quase 52% foi agronegócio. Aqui não. Aqui a grande maioria é produto manufaturado, produto que sai da indústria automotiva, que é a que manda no mercado, e depois a indústria aeroespacial e appliance, que é a linha branca, né? Vamos lá. Triângulo Dourado, a gente já está passando do currículo mexicano, entrando no currículo macroeconômico. Está meio alegórica aqui, mas vamos trabalhar por partes, né? Vamos trabalhar quem é o México e quem é o Brasil. Então vamos lá. Primeiro, toda a informação que eu estou apresentando para vocês aqui, eu tomei do INEGI. INEGI é o Instituto de Geografia e Estatísticas aqui do México, que é o IBGE brasileiro, INEGI. Ok? Tem uma expressão macroeconômica aqui no país que se chama Triângulo Dourado. O que abarca aí? A cidade do México, Guadalajara, que está aqui mais pacífico, e lá no norte, Monterrey, que é no estado de Novo León. Bem, eu falei para vocês que eu moro aqui em Querétaro, esse estado cor laranja que está por aqui. Eu, como a Câmara, eu estou cobrindo o que é São Luís Potosí, aqui Guanajuato, e também aqui Águas Calientes nessa parte. Zacatecas eu não entro ainda, mas eu entro nesses 4 estados. Eu estou no centro, né? O presidente da Câmara é Miguel Ruiz, ele está na Cidade do México. Ele é mexicano, conhece muito bem o Brasil, anos de fazer negócio aí com o Brasil. No escritório de São Paulo está o Maurício Lambiase, da Câmara, né? Aí em São Paulo, dedicado. E na cidade de Monterrey está o Rogério Bittencourt. E na Cidade do México, como gerente, está o Marcelo Lopes, né? Bem, o grande triângulo dourado mexicano, isso no Brasil você não consegue fazer, porque você tem várias cidades, né? Quando eu falei para vocês da América Central, que aqui tem que saber de logística e geografia da América Central, tem um dado bem interessante. O estado de São Paulo hoje tem 45 milhões de pessoas. E a América Central tem 48. Só que o produto interno bruto do estado de São Paulo é 13% maior que toda a Argentina, né? Então eu digo para os mexicanos, quando a gente faz palestras e tudo,
Em lugar de vender para a América Central, vende para São Paulo, sozinho. Sem contar os outros estados do Brasil, né? E nesse triângulo que a gente está, eu estou no centro, a parte de maior desenvolvimento agora do país, estão chegando aqui os investimentos fortes da Europa, do Japão, né? E do Brasil também. Que, né, Marco Polo tem Monterrey, tem fábricas aí como a Samot, que está no interior da República aqui, a WEG, que está perto da cidade do México, em Tula. A WEG é conselheira da Câmara, né? E um dado aqui interessante, o Walmart, Unilever, Nestlé, Ambev, WEG, Marco Polo, os presidentes dessa companhia, ou destas companhias aqui no México são brasileiros. O presidente do Walmart é brasileiro, Unilever, Nestlé são brasileiros, né? E acaba de chegar essa semana também o anúncio aí da Freileitner, que é Daimler, Mercedes, também é outro brasileiro, que é Carlos Santiago. Então, lembra que eu falei para vocês, o México é um país 4 vezes menor que o Brasil, né? Você consegue sair da cidade do México aqui até Monterrey, ou até na fronteira com Laredo, são 1.500 quilômetros. E esses dados para vocês entenderem como joga. Não é só fazer negócio com 126 milhões de mexicanos. Não. O México é uma tremenda porta de entrada para chegar nos Estados Unidos e no Canadá. Tá bem? Nós somos aqui 14 mil brasileiros, uma estimação que tem aí o consulado brasileiro. E a maior concentração dos brasileiros aqui são expatriados, pessoal que está à frente de várias companhias, né, automotivas, aeroespaciais, e em posições de diretores e também na parte de finanças, ou CFOs, não? Aqui uma parte do mapa. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem mais. Do triângulo, tomando o mesmo modelo do triângulo dourado que vocês tiveram, vendo aqui no anterior, eu fiz um extrato aqui do que é a parte automotiva, que pode ser de picape a veículo leve, a veículo familiar, tá bem? Então, o que você tem aqui? Distribuído já na República Mexicana, na parte superior você tem o nome dos estados, e aqui são as montadoras que estão instaladas, tá bem? Tem uma aliança aqui da Nissan com a Mercedes-Benz em Águas Calientes, que está aqui, não? E curioso, o estado que eu moro, que é Querétaro, ele é um autofabricante de peças para todo o mercado, direto à linha de produção, como Tier 1, Tier 2, né, o OEM, que é o original, ou no mercado de reposição, mas no estado de Querétaro não existe nenhuma montadora. Sim nos estados vizinhos, que é o que vocês estão vendo aqui na distribuição do mapa, né? Então, o setor automotivo aqui tem um forte compasso dentro da economia. A primeira fábrica que chegou aqui no México, desculpa, foi a da Volkswagen, e eles instalaram na cidade do Puebla e tem atualmente 35 mil empregados, né? Essa é uma lâmina que eu uso muito dentro da Câmara, que é a Câmara México Brasil, a camebra.mx. Vocês podem dar uma olhada também depois. Eu convido vocês para visitar a fábrica, a página da Câmara. E esses dados aqui eu estou trazendo da revista Forbes, né? Então, são atuais, né? Totalmente recentes. E aqui você tem presença europeia, japonesa, né? Nos Estados Unidos, várias, né? E vamos lá. Agora aqui uma combinação que eu preparei para mostrar para vocês entre a indústria automotiva mais a indústria pesada. Já que a gente falou do México, um país econômico, sócio, forte comercial brasileiro, você tem a participação aqui da indústria pesada, né? O que você tem aqui? O que nós temos aqui? A gente tem a Scania está aqui em Querétaro e a Volkswagen MAN está aqui em Querétaro, na cidade que eu moro. Mais ao norte você tem a fábrica da Volvo de ônibus, você tem a Freileitner aqui no estado do México, você tem lá no norte a fábrica também da Freileitner, tem várias indústrias pesadas aqui, a Cummins em São Luís Potosí, tem brasileiros ali também dentro da Cummins, e então vocês estão vendo um México desconhecido. O México não é só sombreiro, mariachi e nopal, cactus, né? O Brasil não é só samba também, nem futebol, mas tem uma área de oportunidade que vocês não conheciam, né? E esse é o convite que a gente está fazendo para conhecer mais o detalhe aqui em o México. Ok, saindo da indústria de mecânica pesada, de tratores também,
a gente entra num outro mercado muito forte aqui, que é a indústria eletrônica. E na fronteira você vê que está bem carregado. E por que a fronteira? Pois que a maioria dos produtos são exportados para os Estados Unidos e Canadá, né? Aqui em Querétaro, ou na região que eu estou aqui, é uma região da refrigeração muito forte. Você tem várias marcas aqui, né, coreanas. Tem Samsung, tem Whirlpool, Daewoo, Metal Frio, que é brasileira, está aqui na região, bem perto aqui, a 60 quilômetros aqui da cidade. E no norte você tem mais a parte de eletrônicos, televisores, aparelhos de som e tudo. Entra aí todas as marcas, né? Eu acho que para vocês está sendo uma surpresa, porque a gente tem uma vaga ideia do México, mas agora a gente já está aterrissando quem que é o México como jogador forte para o Brasil fazer negócio, né? Eu falei no início, a minha intenção, meu propósito desse bate-papo aqui é que vocês saíssem com uma ideia totalmente distinta quem é o México, né? E vamos lá, vamos continuar falando da parte macroeconômica. Indústria aeronáutica. Olha só, qual que é a característica com o Brasil? O Brasil, todos concentram São José dos Campos em função da Embraer. A Embraer foi um celeiro, né? Foi uma incubadora para todo o que é a indústria aeronáutica brasileira, junto com o ITA também, né? E no ano passado, em março do ano passado, em conjunto com o Escritório do Brasil e tudo, a gente fez aí uma missão, levando a primeira missão aeronáutica do México para o Brasil. A gente passou aí uma semana completa, 2 dias em São Paulo, 2 dias em São José dos Campos e terminamos em Petrópolis, né? E quem nos acompanhou do lado mexicano entendeu que o Brasil fez a escola e fez a tarefa. O Brasil já tem 50 anos de história, né, com a Embraer do lançamento do primeiro avião Bandeirantes. Só que o Brasil está concentrado, alguma outra indústria perdida aí mais no sul, mas o forte está naquele Vale do Paraíba, né? Aqui no México não, aqui no México tem uma modalidade chamada clusters, que é como que desenvolver a competitividade dos que estão nessa micro-região do país. Eu estou num dos pontos mais fortes aqui do setor aeronáutico, que é o cluster de Querétaro, né? Você tem lá no norte o cluster de Nuevo León, no Monterrey, de Chihuahua, de Baja Califórnia. Baja Califórnia está lá pegada ao que é a Califórnia, né? Tem aquela parte norte. Então vocês estão vendo plasmando aqui quem que é a indústria aeronáutica. Está bem dispersa no país e gera muita competitividade. Então o México é um país maquilador. Ele está oferecendo muito valor agregado para a indústria, né? Até aqui estou indo meio rápido porque tem muita fofoca, né? Então vamos dar uma adiantada. Olha só, saindo do lado econômico, vamos entrar agora ao que é o foro logístico, né? Preparei especial esse para a gente entender que diferença existe entre a logística brasileira e a logística mexicana e da América do Norte aqui. Bem, vamos lá. O que a gente tem aqui nessa foto? A gente tem, primeiro, um porto aqui de São Francisco, na Califórnia, que já está mais que saturado. Ele já não pode chegar à capacidade que ele tem. Então, em conjunto, o governo dos Estados Unidos com o México desenvolveram aqui uma entrada de um hub logístico, uma conectividade logística intermodal, a gente vai falar agora, do porto de Lázaro Cárdenas. O porto de Lázaro Cárdenas está num estado aqui de Michoacán, e desenvolver uma malha ferroviária que você pode chegar com um trem, uma vez que descarrega do navio aqui, são 1.400 quilômetros essa distância aqui, entre a fronteira Laredo, do lado americano, do lado mexicano é Novo Laredo, que é Tamaulipas, o estado. Um trem, como está a foto aqui ilustrando, duplo estivamento, né? Você consegue colocar um container de Lázaro em Laredo em 24 horas ou menos, por trem. Então, qual que é a diferença que a gente tem aqui? O Brasil é um país que movimenta muito sobre rodas, sobre pneus, a exportação e a economia, né? O México já tem um mix mais. 25% dos produtos que estão movimentando entre Estados Unidos e o México é por trem, né, nesse canal. Esse navio que você está vendo é real. Ele é geração 4
desenvolvido pela companhia Maersk. Esse já traz praticamente uma capacidade de 16 a 18 mil containers TEU, 20 equivalent unit, não, de 20 pés. Você pode carregar aqui quase 18 mil containers nesse barco, nesse navio. Ele chega em Lázaro Cárdenas e daqui se transfere esse produto ou para fábricas mexicanas ou diretamente para os Estados Unidos, e nessa rede que você vê aqui, e nessas artérias de distribuição da região leste dos Estados Unidos, que não está mais povoado, né, de maior consumo. Então, o México passa a ser um aliado logístico para os Estados Unidos. O que tem mais aqui? Esse tipo de navio, T4, ele não passa no Canal de Panamá. Ele tem 400 metros, praticamente, é o tamanho dele, e ele tem uma velocidade de desplaçamento de Xangai da China até Lázaro Cárdenas em 4 dias. 4 dias é o tempo que esse navio faz. Então ele vem muito carregado e volta quase vazio, porque tem que dar no circuito os containers, tem que voltar, né? Uma característica que não tem no Brasil é que você tem aqui o trem está todo dimensionado para andar com 2 containers. E a gente já vai ver outra modalidade de container logo, logo. O que tem aqui? A bitola, eu estava conversando com os organizadores antes, a bitola no Brasil muda entre Paraná e São Paulo, tem diferença de bitola, né? Aqui, do Canadá até chegar na América Central, entrar na América Central, é a mesma bitola de trilho do trem. Isso facilita muito o escoamento da produção e de importação e exportação, né? E uma coisa que tem aqui é esse duplo, que no Brasil não tem. Outro detalhe, a maior fronteira no mundo de circulação de caminhões em Porto Seco é a de Laredo, no Texas, e Novo Laredo, que é o lado mexicano. Tem dias que são 38 mil, mas normalmente são 35 mil caminhões atravessando uma fronteira. Imagina, atravessar uma fronteira por dia, 35 mil caminhões. E ainda em Laredo, você tem umas características. Você tem uma ponte que é só para trem, outra só para caminhão, né, carga seca ou o que seja, por caminhão. E você tem outra característica que tem outra ponte que é para passageiros e pessoas que entram caminhando nos Estados Unidos. Em Laredo, né, você já tem 3 portos de entrada ali. Só que o motorista, do container, ele deixa, ou da caixa seca, ou do baú, caminhão baú, desculpa, ele deixa o produto no lado mexicano, tem alguém que chama transfer, e leva para o lado americano. Esse é autorizado a levar e entregar do outro lado. Aí lá tem um motorista norte-americano que toma e leva. Digamos, o mesmo operador, o mesmo motorista, ele não atravessa a fronteira, mas o veículo sim, né? Vamos lá. Características do intermodal. Intermodal porque você está mudando as apresentações de transportar, diria a solução logística, que é o container, o baú, em diferentes modalidades, né? Sem mudar a característica do produto interno, da carga, né? O que tem aqui? O México tem uma característica, se vocês observarem bem, tem um número aqui que diz 53. Esse é um container, que não é marítimo, é só um container desenhado terrestre para o que é NAFTA, esse mercado Norte-América, América do Norte. O que você tem aqui? Você tem do trem uma gôndola desenhada para 53 pés, que dá mais ou menos 16 metros, 16,5 metros de comprimento. Isso se faz um intermodal de colocar numa plataforma, mas se vocês observarem, tem umas guias aqui. Essas guias é a medida de 40 pés dentro. Porque os guindastes são desenhados este modelo para transportar, para não ter muito problema de restrição, né? De você poder movimentar o produto sem problema. O que tem mais aí? Você tem que esse container, ele só circula no Canadá, Estados Unidos e o México. Ele é um container seco, não marítimo. Mas também você pode ter refrigerado aqui, sem nenhum problema. E na gôndola do trem, você tem esses dois, né? O que você tem? Você também pode transportar pela fronteira terrestre, no que se chama na plataforma,
que é de 53, né? E tem casos que são importados e exportados produtos, são refrigerados ou outros mais, que vem por trem, chega aqui, descarrega ou volta a enganchar ou engatar lá nos Estados Unidos ou aqui no México. Mas você está aproveitando intermodal. Olha só, você tem duas modalidades de transporte para levar um produto. Mas você está fazendo uma otimização impressionante aqui da carga, né? Isso são características que eu coloco aqui. Coisas que nós não vemos no Brasil, né? Mas tem aqui nessa América do Norte. O Brasil tem praticamente muito escoamento de grão. O aço é por trem e outras coisas, mas aqui é muito produto de consumo, né? O que tem mais aqui de características no intermodal? Olha só. Lá nos Estados Unidos e Canadá não existe essa modalidade que aqui se chama full, que é um duplo baú, só que esse é de 40 pés. A foto ilustrativa que eu estou colocando aqui para vocês é de um caminhão baú, um reboque de baú 53 pés. Você pode circular entre os dois países só de 53, mas o full de 2 é só pro mercado mexicano. Agora, uma característica bem dos Estados Unidos. Os eixos são móveis, são ajustáveis, porque quando você você sai de um estado para entrar outro, nos Estados Unidos, tem uma legislação diferente. Você tem que ajustar a medida, porque são negócios de pesos e dimensões das unidades. Aqui no México é fixo. Você pode deixar um baú de 53 sem nenhum problema. 53. Só que isso sim, o México respeita as 45 mil libras de carga, que são 22 toneladas. Só que você pode ter um baú que circula dos Estados Unidos para cá, com uma placa americana, e ele volta a sair. Ele só vai fazer esse frete, ele não vai fazer nenhum outro frete no país. Ele só faz esse trajeto. Estados Unidos e México, e volta. Aí pode circular com a placa dos Estados Unidos sem nenhum problema. E um caminhão que é mexicano, né? Falando da logística, que é o que a gente está tratando aqui no fórum, a gente tem esses casos de estudos da rede Walmart, que eles conseguem consolidar desde a China um container que vem direto para uma loja com etiqueta, com preço, com tudo, só para colocar na prateleira o produto. Não passa por um centro de distribuição. Você está ganhando tempo, dinheiro, menos mão aí no processo, né? E a outra, tem um caso real da Nike aqui no México, que tinha muito problema de roubo de tênis depois que saía já da aduana do Pacífico, já entrando, que chama internação do produto aqui. Estavam assaltando os caminhões. O que fez a Nike? Separou. Um container traz pé direito, outro traz pé esquerdo. Se rouba, não sabe o que fazer, né? Só que daí quando chega no centro de distribuição que está aqui em Querétaro, volta a unir na mesma caixa, né? E outro caso que eu acho que já deve estar aplicado no Brasil é o DSD, Direct Store Delivery, que muitos dos produtos de alto consumo saem direto da fábrica em unidades menores para fazer milk room, né, que é a ruta leiteira, para entregar diretamente no ponto de consumo. Olha, pessoal, o que a gente ainda não sabe para fazer negócio com o México? E vai ficar essa tarefa. O TEMEC, que é o que está aumentando agora a participação entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, o Brasil pode aproveitar muito aqui para entrar nesses mercados, que não está aproveitando hoje, Os processos de maquila, os programas de maquila, que são importações temporais, né? E depois a participação que a gente tem nos acordos entra muito na parte do ACE 53 e 55, são acordos de complementação econômica. Está em espanhol, porque assim é o acordo aqui desse lado. Vocês podem buscar no Brasil. Aplica muito para o aeroespacial, automotivo, farmacêutico e tecnologia e agronegócio, né? E a Câmara está aqui constantemente para apoiar a Camebra, apoiar muito essa expansão de mercado da empresa brasileira. Pode ser que você queira trazer aqui para o México um investimento total, ou fazer uma joint venture, uma aliança com alguma empresa mexicana, transferindo, não sei, moldes, alguma coisa, já tendo um cliente aqui, depois aí já vem um tema de fazer um investimento final, né? Então, o México tem muito que oferecer para o Brasil, e o Brasil tem que aproveitar,
né? E praticamente, olha, falei pouco e rápido. Deixo aqui a apresentação dos meus meios de comunicação. A página é EMCC, Expertos em Melhora Contínua e Consultoria.com.mx, meu correio. Eu ando muito na plataforma LinkedIn e também no Telegram, Network Empresarial, tanto em português e espanhol a mesma palavra. Eu convido vocês a participar do Telegram. Aí eu coloco muita coisa para desenvolvimento de negócios de ti, como pessoa, como mente de obra, né? Valeu, adorei, prazer voltar aqui. A gente vai agora para a sessão de perguntas. Carlito, é contigo. Obrigado, Libório. Parabéns pela brilhante apresentação, rica em detalhes, rica em informação. Tenho certeza que o público que está nos assistindo recebeu um leque muito grande de informações a respeito do México, e é um país tão querido, né, por conta da nossa conquista na Copa de 70, né? Tenho certeza que a paixão do mexicano pelo brasileiro também é bastante grande. E aí fica a oportunidade, né, ainda mais com você como dirigente da Camebra, de oportunizando aí um canal de negócios, né, entre aí o empresário brasileiro e o povo mexicano. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, Libório. E para aproveitar você e para a gente poder aproveitar o nosso tempo também, eu gostaria de passar direto para alguns questionamentos que a gente recebeu pelo YouTube do público que está nos assistindo. Ok, que legal. A primeira questão, Libório, diz assim, ó, qual o melhor ramo de atividades que você vê como oportunidade de negócios entre o Brasil e o México? Para vender para o mercado mexicano, o setor de autopartes, autopeça, é um setor bom. O setor de tecnologia ou competitividade agronegócio é bom. O setor aeroespacial é bom, mas demora. Demora porque tem muitas certificações, principalmente em temas de segurança. Só um dado interessante. Hoje o dólar ele está cotando aqui em relação ao câmbio, o câmbio com o peso dólar, ele está 24. Tá legal? 24 pesos por dólar. Faz 5 anos ele estava 17. A gente está tendo aí quase que um 24%, até dá um 26 a 28% de diferença agora. Então, do momento, até é propício mais exportar do México que importar. Mas se é do setor automotivo, não paga o que se chama aqui aranceles, que são os impostos de importação, né? Agora, tem produtos que podem entrar muito bem para os Estados Unidos através do México, que é o processo de acabado, semi-finish, você termina o produto e acaba exportando junto com um produto mexicano, né? Mas o setor automotivo é bom, tá legal? Ok. Nós temos uma outra pessoa que está nos assistindo, a Ângela. Ela pede, por conta desse momento da pandemia, da Covid-19, ela está perguntando de como que essa pandemia ela afetou a logística no México. Não, ela transformou numa loucura. Isso sim, né? Você vê mudar muitas plataformas de compra do sentido físico ao sentido digital. As plataformas de várias empresas tinham que fazer em 8, 10 anos, tiveram que fazer em 3 meses a adaptação ao mercado de consumo, né? Principalmente alimento e farmacêutico. A indústria sim parou, teve várias semanas parados completamente a indústria aqui, em todos os setores. Só os essenciais que o governo mexicano identificou como alimento e, como chama, o farmacêutico, os que eram primordiais, esses não pararam, né? Mas os outros alternativos, como a indústria automotiva, aeroespacial e outras, pararam por completo, né? Então, olha, foi um efeito dominó no mundo inteiro, não só no México, né? América Latina completo. O que a gente aprendeu aí, que a gente tem que saber o que vai consumir e sempre ter um plano B, C e D até o Z, se puder. Porque muita gente, como dizem aqui, pegaram ele com os dedos na porta, né? É o que diz aqui no México a expressão, né? Mas afetou muito, parou por completo praticamente um mês, né, a indústria, né? Ok?
Nós temos uma outra questão, Libório. Ok. Qual o suporte da Camebra, onde você faz parte aí na diretoria, para que Aham. produtos brasileiros entrem no México? Qual o apoio? A gente presta a gestoria, a gente é um facilitador, a gente é um integrador dos canais aqui. A gente já está aqui há um tempo, eu estou no México já, estou com 15, 16 anos no México. A Camebra tem 37 anos de existência, então a gente conhece bem já o caminho das pedras, né? E a gente facilita bem. Tem produtos que na entrada a gente fala, esquece, esse não entra, não tem mercado. Mas tem outros que a gente pode trabalhar, né? Então tem o meu correio que é libore@camebra.mx ou info@camebra, ou entrando na página da Camebra aí, o Maurício Lambiase também em São Paulo, né? Mas a gente está aí para apoiar os dois mercados. A gente olha, tem muito dinheiro sobre a mesa não utilizado agora. Tem que aproveitar esse momento, né? Eu venho de uma família logística, em casa dizia, né? Caminhão parado não faz frete, né? Então tem que trabalhar. Tá Muito, legal? muito bom, muito bom. Tem uma outra questão, Libório. Oi. A relação entre os governos do México e Estados Unidos trouxe impactos positivos ou negativos à cadeia de suprimentos da América do Norte e do Sul? Não. Não, porque aqui quem manda muito é a iniciativa privada. Você tem um mercado muito forte, né? Você pode ter relação boa, má entre os governos, mas o comprador manda, né? Os Estados Unidos é quem determina. Antes a gente tinha um programa chamado NAFTA, agora se chama TEMEC. Produtos que aplicaram impostos, outros era 100% que não aplicava imposto ao produto mexicano. Então, nessa reformulação apresentada por Donald Trump, fez mais competitividade do país. Uma coisa que eu sempre penso e digo, né? O melhor vendedor mexicano hoje se chama Donald Trump, porque ele mudou a regra e colocou todo mundo para vender, né? E essa é a parte legal. Mas como é que fala? O mercado aqui depende muito da América do Norte, muito da América do Norte, né? Tanto que o México é um forte aliado com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos é um forte comprador da China, né? Só para você ter uma ideia, por dia são dispensados no lixo nos Estados Unidos aproximadamente 600 mil celulares por dia, sem contar notebooks, iPads ou tablets, né? Então imagina o forte que é o mercado dos Estados Unidos. Aqui a gente não sabe esse dado, quantos telefones vocês estão deixando de usar por dia, mas nos Estados Unidos são quase 600 mil por dia. Imagina a indústria que você tem de reciclado aí também, né? Reciclagem. Ok? Fazendo uma relação aqui entre os modais, né? A matriz de transportes entre o Brasil e México, tem uma pergunta que fala sobre isso, Libório. Diz assim: o que você acredita que falta para o Brasil para desenvolver a malha logística em cabotagem e ferrovias, como a encontrada no México? Aqui teve uma participação forte da iniciativa privada, a Kansas City, quem leva os containers de Lázaro a Laredo, até agora já investiu 380 milhões de dólares para fazer essa malha ferroviária dedicada exclusiva só levar produto para o norte, né? E quem sabe no Brasil, se entrar mais participação da iniciativa com o governo em projetos que são de APPs, não, Associação Público-Privadas, você pode ter uma competitividade do país, né? O caso da Coreia que eu citei, saiu muito do governo a partir das instituições, mas a indústria colocou muito do lado, né? E o que tem mais? O mercado aqui, ele é rápido, ele não é de estoque. Aqui é um produto que não para. Essa filosofia dos Estados Unidos é muito de rápido, 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 porque senão você está com dinheiro parado, né? Então o mercado mexicano já está trabalhando nessa mesma sintonia, né? Então essa competitividade de tempo do lead time que eu falava da indústria japonesa é o que aplicaram muito aqui na indústria para fazer ela competitiva, para atender o mercado do norte, né? E o mercado também aqui aproveita. Você está no mesmo guarda-chuvas, né? Que aqui a expressão é paráguas. Você está no mesmo guarda-chuva aproveitando essa competitividade e transferindo, replicando o modelo aqui no México. A gente sempre tem novidade aqui porque está perto dos Estados Unidos. Essa é a parte legal, né? Né? Ok, Eu vejo muito que bom. a minha filha Stephanie, acho que a Gabriela também está conectada, minha irmã Liana.
Eu tenho uma pergunta, dela. dela aqui, Libório. O pai tá com saudade. É, eu vou passar, ela mandou uma pergunta para nós aqui, Libório. Manda lá. A Stephanie, bem-vinda, viu, Stephanie? Obrigado pela presença. Ela pergunta assim, ó, como está a prospecção de negócios do México para o Brasil? A prospecção é produto semi-produzido ou produto já quase terminado. Tem que dar algum valor agregado aqui no México, que seja da indústria. Pode ser da indústria de imóveis, pode ser da indústria automotiva, né, madeira. O ideal é que o México coloque um detalhe, porque você tem benefícios fiscais, benefícios de impostos, tanto do fisco quanto da parte trabalhista aqui, né? Então, mercado tem, é questão de ver e estudar e analisar, né? Ok? Mas tem. Opções tem. A coisa é saber perguntar, né? Tem mercado. Obrigado, Stephanie, pela contribuição, Stephanie. Obrigado. Tem uma questão aqui que eu tenho que passar para você, com muito prazer, de um amigo nosso, do Luiz Motim. Ok, manda bala. Motim é um amigão. Obrigado pela presença, Motim. Sempre bem-vindo. Ele pergunta assim, ó, ele trabalha numa empresa do setor automotivo em Ponta Grossa, que tem fábrica em São Luís Potosí. Ok. E ele diz que temos problemas de comércio exterior, por não conhecerem a legislação brasileira. A Camebra pode auxiliar nisso? Pode. A gente pode trabalhar na gestoria, fazer análises, né? Porque tem detalhes na lei que você consegue encontrar brechas e ter facilidades e valor agregado, né? Que você não pode ir muito no genérico, tem que ir mais no específico e particular para poder ter os benefícios da lei, né? Como dizem em latim, né? Sed lex, dura lex. Dura é a lei, mas é a lei, né? Então, tem áreas de oportunidade, a gente pode apoiar muito com a consultoria, com a gestoria da Câmara, né? E o que tem mais? A gente está trabalhando muito nessa conectividade dos dois países. Tem muito mercado, né? E agora que desapareceu uma área do governo mexicano que chama ProMéxico, as solicitações que a gente está recebendo pelo lado da Câmara aumentaram muito aí nesses últimos 3 anos, né? Desde que mudou o governo aqui. Aqui o governo é de 6 anos, o presidente, mas não tem reeleição, é 6 anos, e governadores também são 6 anos. E prefeitos são a cada 3 anos. Só para vocês terem uma ideia da política, né? Como que funciona, né? Antes que perguntem. Ok. Tem uma outra colocação aqui do Luciano Paixão. Okay. Ele tá parabenizando você pela brilhante apresentação, Libório. Muito obrigado. Ele pergunta como está a adesão à startup de inovação logística no Brasil. Startup logística aí eu não tenho acompanhado muito, não, mas aqui sim tem muitos programas e crowdfunding, como seria a tradução de crowdfunding? São fundos de investimento que justamente para criar competitividade, né? Aqui se está utilizando muito o crowdfunding para acabar fazendo um fomento para a indústria, principalmente da indústria fintech, que é da parte financeira eletrônica, né? Fintech, como tem um banco brasileiro, Nubank, que é uma fintech, né? Não existe uma sucursal real, uma filial real, são partes que vendem umas crowdfunding. Aqui tem muito o tema de crowdfunding na tecnologia da logística. Você tem muito aqui vision picking, voice picking, tudo isso que é para dar mais velocidade no tempo do movimento dos produtos, né? E o que você está trabalhando no mercado aqui aqui o benefício que a gente tem é estar próximo dos Estados Unidos e do Canadá, porque a tecnologia é transferida, você não chega pronto aqui. E aí também você tem mais empresas locais que estão em desenvolvimento, fazem desenvolvimento de competitividade eletrônica, elétrica, porque tem duas coisas que a gente tem que entender na indústria. Uma coisa é robótica, que é para substituir o fator humano na linha de produção, né? Que do eslavo robôs significa escravo, né? Da Eslováquia. E
hoje a inteligência artificial vem para substituir a mente humana. Então, esses dois mercados, que é a robótica e a inteligência artificial, estão jogando muito aqui também, né? Principalmente com os algoritmos dentro da logística, né? Tem um caso real do Target nos Estados Unidos, faz uns 10 anos, que ele começou a fazer uma análise do algoritmo. Mulheres que deixavam de comprar com cartão, né? Cartão de crédito, cartão de débito, absorvente feminino, significava que elas estavam grávidas. Aí eles começaram a mandar publicidade, como antes, por correio, um algoritmo logístico no supermercado Target, para mandar publicidade de mulher grávida, roupa para bebê e outras coisas, né? Daí uma família começou a receber publicidade e o pai reclamou, né? Pô, mas aqui em casa não tem ninguém grávida, eu moro com a minha esposa e minha filha, né? E acabou que a filha estava grávida e a família não sabia, né? Então, o Target, na inteligência artificial, na logística, sabia que a menina está grávida, mas a família não. Então, essa é a diferença, né? Hoje está sendo impressionante, você vê vídeos no YouTube, que é parte do que eu subo aí no Instagram também, é a parte de competitividade, né? Para a gente ficar atrás, né? Não ficar no vácuo, como diz no Brasil, né? Então, olha, o que está sucedendo hoje com as empresas de competitividade é que elas já pensaram nisso faz 2, 3 anos. O que é a logística? Também é projetar, por isso que se chama projeto. Projeto porque vem do latim, proiectere, que é lançado hacia o futuro, hacia a frente, né? Então, você tem que pensar muito na logística, como ser diferencial da concorrente de mercado, para você não ficar exposto. Eu só falei aqui de uma parte rápida, que é o México, competitividade, perfil logístico, a pessoa tal, mas a gente não falou das estratégias do futuro. Se você olhar, caramba, o que é a logística hoje no mundo é uma ferramenta financeira. Você tem que olhar a logística como uma ferramenta financeira. Menos tempo, menos mão. Por quê? Aqui no México tem uma estatística. Você vende, tem um custo. Mas só que se você tiver uma logística inversa de devolução de produto, você chega a ter de 8 a 11 vezes mais caro para receber uma reclamação de um produto. E você tem que pensar de como evitar isso. É mais caro uma logística de devolução, né? Então, a logística não é só ser bombeiro, apagar incêndio. Não, não, não. É ser proativo. O que a malha ferroviária, o que outras coisas você pode fazer? É menos tempo do produto, menos mão tocando o produto, né? Esse é o... Tem uma pergunta, Libório, que sempre, em todos os eventos que nós fazemos, ele é abordado, que fala sobre o mercado de trabalho profissional de logística. Daí a pergunta diz assim, ó, qual o melhor caminho para o profissional de logística entrar no mercado mexicano? Outra vez, por favor. Cortou um pouquinho, cortou um pouquinho o áudio. Uhum. Qual que era? Qual o melhor caminho para o profissional de logística entrar no mercado mexicano? O melhor caminho? Falar espanhol. Não, primeiro falar bem português, né? Não é piada, hein? É verdade. Dominar o português e dominar o espanhol, mas o inglês é básico, viu? Como conhecimento. Aqui está um pouco restringida a entrada de brasileiros, porque tem muita gente querendo entrar nos Estados Unidos caminhando, né? Ilegal. Então, tem sérios problemas na imigração mexicana, principalmente no aeroporto da Cidade do México, com a entrada de brasileiros que são deportados. Então, o melhor caminho é já ter uma proposta, um projeto, uma carta convite de alguma empresa para trabalhar aqui de uma maneira legal para poder chegar, né? Como expatriado, né? Ou participar de um processo, quem sabe vir em entrevistas, né? E é por aí. Agora, o mercado aqui deu uma encolhida muito forte, tá legal? Com todo o que está passando agora da turbulência do mercado, aqui teve mais ou menos... Tem uma estimação de mais ou menos 12 milhões de desempregados agora no país, né? E no Brasil agora está andando entre 8 e 10 milhões ainda, né? Tá melhorando o número aí, mas aqui está começando a reagir à retomada da economia, né? Olha, eu tive uma empresa de recrutamento, de headhunting, durante 9 anos. Eu vendi esse negócio faz 2 anos. E tinha uma pergunta que eu sempre fazia para os candidatos. Qual que é a razão que uma empresa contrata você? Para resolver problema, que não sei o que, bababá. Não. E
1000 respostas. E a resposta mais correta é: uma empresa contrata você para fazer dinheiro. Se você sabe fazer dinheiro, você sempre vai ter mercado de trabalho. Se você sabe se vender e sabe vender também, você sempre vai ter mercado de trabalho, né? O que é a coisa que eu também sempre digo nas palestras? Ok, quem sabe o teu pensamento a futuro é ser empresário, empreendedor. Mas se você não foi um excelente empregado, colaborador, jamais você será um excelente empresário. Porque se você faz cachorro com os números da empresa, você vai fazer cachorro com o sócio. Não pode. Tem que ter valores. Então você não pode ser um excelente empreendedor se você foi um péssimo colaborador empregado, né? Mas olha só, aquele que sabe fazer dinheiro dentro de uma empresa jamais fica sem trabalho. Sempre tem trabalho, né? Quer vir? Pode vir, mas tem que trabalhar bem no negócio, porque senão tem problema, principalmente com a imigração mexicana, viu? Né? Hoje não tem tanto, não tem tanta fronteira aberta não, viu? Com relação aos números que você apresentou aí de desemprego, o último dado apresentado aqui no país, por conta da pandemia, nós estamos perto de 14 milhões de brasileiros desempregados. 14 milhões? 14 milhões, a cidade aqui, aí, Carlito, a cidade aqui de Monterrey, que está no norte, que é da parte do Triângulo Dourado que eu apresentei, essa região aí são 12 milhões de pessoas, né? É uma região muito rica, né? Imagina, 12 milhões é quase que uma região aqui do país, né? Tem uma pergunta aqui, Libório, do Júlio Stadler. Ele está perguntando, na sua opinião, como o Brasil pode ser mais competitivo do ponto de vista logístico? Eu falaria primeiro aduaneiro, né? Tem muita lei de proteção. Aí mata, né? Mata a relação bilateral com outros países. Agora, o Brasil tem fartura, tá legal? E fartura gera muito, que dizem, perda, scrap, dentro da linha de processo, né? Deixa cair grão, não tem problema, joga fora, é lixo, é alimento balanceado, o que você quiser. Em países como o Japão, é super contado os recursos. O Japão é uma ilha, está super limitado, né, em recurso. Então o Brasil tem fartura, tem opulência. E quando você tem opulência, o pessoal não coloca atenção nos detalhes. E a logística, olha, um pensamento que eu tenho, né? Não existe melhor venda que a entrega feita, tá legal? Então, se você não entregar bem, esquece, você não está vendendo bem. Essa é a diferença aqui do mercado. A logística é ir mais lá da expectativa do cliente, é surpreender o cliente no modo positivo. Não é dizer que vai chegar em 2 horas sabendo que vai chegar em 6 horas. Não dá falsa expectativa. Seja honesto, né? Eu acho que a logística começa por aí, tendo valores, né? Uma coisa que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que foi a Tetra Pak, o primeiro valor da Tetra Pak é liberdade com responsabilidade. Isso, para mim, ficou como regra de vida. Liberdade com responsabilidade, né? Então, você é a cara da empresa, você é a cara do negócio. Os negócios hoje são pessoa a pessoa, P2P, não é B2B, business to business, é pessoa a pessoa. No final, um corporativo, uma pessoa corporativa está defendendo os indicadores dela, né? Que nem dizer aquela regra de vendas de ouro, né? Eu sou um vendedor nato, eu adoro vendas, eu amo as vendas, né? Você quer ter comissões, você faz uma venda. Você quer fazer fortuna, transforma os clientes em amigos. E a logística começa por aí. Apesar que você esteja em logística, você é um vendedor da empresa. Tá legal? Acho que vai por aí, desde o fator humano, por isso que eu trabalhei primeiro com o fator humano e depois no sistema logístico mexicano, né? Tá legal? Libório, para a gente seguir, então, com o nosso tempo, né, que já está esgotando, eu gostaria de passar a última questão para você, e que fala sobre o mercado de operadores logísticos, né, para fazer uma comparação entre Brasil e México. E aí nós tivemos, nesse primeiro semestre, uma pesquisa, que é um dado muito recente, publicado pela Fundação Dom Cabral e pela ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E ela diz assim que esse mercado aqui no país, ele é constituído por 275 operadores. E esse número de empresas, ele gera 1.500.000 empregos entre diretos e indiretos. Uma receita operacional bruta de 100 bilhões de reais, com uma arrecadação de 26 bilhões em tributos. Só esse segmento. Ok.
como que está o cenário, a segmentação, né, dos operadores logísticos no México? Olha, assim com precisão, com o que você fala de número de empresas, eu não tenho, mas uma característica que tem aqui forte é que aqui já está desaparecendo o que se chama no México homem-caminhão, que é aquele que tem o caminhão, o tracto-caminhão e a carreta. E ele está vendendo frete, né? Isso aqui no México está desaparecendo, porque muitas empresas estão tendo um caminhão e até 3, 4 baús, fazendo o que se chama carrossel, até trabalhando a unidade, né, que é o mais caro que é o caminhão. Então, isso está gerando competitividade no mercado. Tem empresas aqui que chegam a ter até 3 a 4 mil caminhões, sem contar os baús e as carretas, né? Agora, o setor aqui, o setor de transporte sobre rodas tem uma representação forte, ele movimenta indiretamente outros 42 setores com ele, né? Você tem setores de refacções, de químico, de mecânico, de formação de operadores, né? E o México agora tem um déficit de motorista. Tá faltando motorista no México. É incrível. Porque muita gente está indo na engenharia, indústria, e está faltando pessoal especializado para transportar. Falando na marca Scania, essa semana lançou já uma produção em série, já oficializou, de caminhões elétricos para a indústria de mineria, né, da mineração, né? Imagina, autônomo, caminhões que trabalham por GPS sem ter operador, né? Tá legal? Agora, em dados assim, tem várias empresas aqui, sim, mas você tem muita influência também da metodologia dos Estados Unidos, né? Então, você acaba replicando benchmarking de lá para cá, tá legal? Mas sim, o setor de transporte aqui impacta em 42 setores que dependem também diretamente, né? Assim como a construção aqui também é muito forte, né? Ok? Já estouramos o tempo? Já não somos logísticos. A gente já não é logístico. Isso mesmo. Muito obrigado, Libório. É legal. Eu gostaria, então, de agradecer, Libório, a sua brilhante apresentação, né? A contribuição foi fantástica. Eu tenho certeza que superou a expectativa de todos nós, do Grupo Gestor e como do público que está nos assistindo. É uma oportunidade fantástica de negócios, né, entre o Brasil e México. E gostaria de agradecer novamente, então, a você e a todos os integrantes do Grupo Gestor do Fórum de Logística, que não mediram esforços, né, para a realização deste evento. Agradecemos também a todos que participaram conosco deste evento e convidamos para que participem amanhã, né, do segundo dia do Fórum de Logística, com a palestra intitulada IoT, que é a Internet das Coisas, né, e Frotas Conectadas, Novas Tendências na Gestão de Combustível, com o senhor Marcos Teixeira, que será o nosso palestrante. Muito obrigado novamente a todos, tenham uma boa noite e fiquem bem. Ok, muito obrigado, um abraço, até mais. Saudades do Brasil, viu? Ó, tamo lá. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau.